Você consegue conjugar o verbo ver no futuro? Qual é a dúvida cruel que todos nós temos no dia a dia? É se você diz quando você vê alguma coisa ou quando você vira alguma coisa. Sabe qual é o drama? É que naturalmente, você tem o nome do verbo, o nome do verbo ver chama-se infinitivo e tem a dúvida com relação ao futuro. Isso ocorre porque alguns verbos, quando são conjugados no futuro, repetem o infinitivo. Quando eu cantar, quando eu falar, quando eu correr, não há problema nenhum. Então, diante do seguinte desafio, quando você vê uma mão no pé, não se assuste, é apenas um mamoeiro. Aí vem uma dúvida cruel, é quando você vê ou quando você vir uma mão no pé? Naturalmente estamos brincando com a cacofonia, uma mão coincidindo com o fruto do mamoeiro, mas a dúvida é verbal. Quando você vê ou quando você vir? Bem, de novo, quero ensiná-lo a pensar, porque o nosso cérebro imediatamente vai comparar com um verbo semelhante. Por exemplo, fosse o verbo correr. Naturalmente, todos nós falamos quando você correr. Então, daria o nome do verbo. Quando eu correr, quando tu correres, quando ele correr. Ninguém se atrapalharia. Quando nós corrermos, quando vós correrdes, quando eles correrem. Note que é a flexão do próprio nome verbal. Pois bem, se nós pedirmos ajuda ao verbo esconder, vai dar também o nome do verbo. Quando eu esconder, ou quando eu me esconder, quando tu te esconderes, quando ele se esconder. Quando nós nos escondermos, quando vós vos esconderdes e quando eles se esconderem. Note que todas as palavras são derivações do próprio nome do verbo esconder. Vamos fazer mais um teste. E se você pegar o verbo resolver, que inclusive termina em V, para fazer o teste final? Todos nós falamos com naturalidade quando eu resolver, quando tu resolveres, quando ele resolver. Quando nós resolvermos, quando vós resolverdes e quando eles resolverem. Acredite, são essas associações que nos levam ao erro. Por quê? Porque testamos 3 verbos, poderiam ser mais, não resolveria o problema, porque a raiz do problema está no próprio verbo ver, que se estende ao rever, ao prever. Na hora de conjugá-los no futuro, ou seja, aquele futuro que se caracteriza pelo quando ou pelo se, se você vir, quando você vir, a palavra é muito especial. É vir, como você está lendo comigo. Quando você vir, quando você revir, quando você previr. E aí não tem remédio, é só se você pronunciar em voz alta e é o desafio que eu quero impor a você. Vamos lá? Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. É a mesma pronúncia que você vai aplicar para o verbo rever. Note que é composto de ré, prefixo, mais ver. Portanto, em voz alta, quando eu revir, quando tu revires, quando ele revir. Quando nós revirmos, quando vós revirdes, quando eles revirem. E assim vale para entrever, para antever, para prever. Em voz alta, quando eu previr, quando tu previres, quando ele previr. Quando nós previrmos, quando vós previrdes e quando eles previrem. Então a frase deve ser completada com o vir e não com o nome do verbo ver. Qual é o nome técnico para essa forma vi, vires, vir? É o futuro do subjuntivo. Olha, se você gostou da dica de hoje, quero convidá-lo a visitar ou o meu Face ou o Face do Língua Ativa, porque nesses espaços eu coloco quase que diariamente dicas bem interessantes de língua portuguesa, pensando em você que trabalha, em você que estuda, você, por fim, que quer realmente melhorar com relação aos detalhes da nossa língua pátria. Ou ainda, visite a nossa loja. Você vai encontrar uma opção muito boa para você que tem um projeto de vida e quer passar em concurso ou em vestibular. Você vai encontrar, por exemplo, assinatura anual de todo o meu material didático por um preço inacreditável. Não é uma mensalidade, é uma taxa anual que você vai pagar e naturalmente vai ter acesso a
todos os conteúdos de língua portuguesa e também de literatura brasileira. Ou ainda, quer tirar dúvida comigo? Não interessa qual é a natureza da sua dúvida em língua portuguesa? Mande um e-mail para mim, para batista@linguativa.com.br, que teria o maior prazer em ajudá-lo. Até o nosso próximo encontro.